Bem-vindos ao último capítulo da série Muita Alma Nessa Hora. Hoje nós vamos falar sobre a jornada, o processo de caminhada de uma alma, seja dentro da vida ou para a saída da vida, como um processo natural de desprendimento. Se você, dentro da vida, entender que tudo que você viveu até agora, tudo que você sentiu, tudo que você experimentou, todos os níveis de consciência que você teve até agora, e o quanto você foi construindo e forjando os seus valores, os seus princípios, as suas virtudes, tudo que aconteceu até hoje não aconteceu para você. Qualquer dificuldade que você passou, aquilo aconteceu, mas não foi para você. Da mesma forma, o que aconteceu não vai definir aquilo que você se torna, não vai moldar aquilo que você se torna. Ele pode até contribuir como ensinamentos, mas não vai definir quem você é, porque quem define como você se comporta dentro da vida são as suas escolhas, a sua filosofia, a maneira como você enxergou aquela situação. E talvez você tenha vivido alguma coisa e essa coisa teve um impacto na sua alma, no seu coração, no seu espírito, na sua energia. Como que você vai sobreviver a essa informação? Geralmente vem de um processo da sua filosofia, da poesia, daquilo que você tem como princípios, valores, crenças, virtudes. Então é importante que você entenda, aquilo que veio para você não aconteceu para você, aconteceu simplesmente. E a maneira como aquilo penetrou na sua alma e como você absorveu e processou isso depende dos seus valores. Então o que define você não são os acontecimentos, não é uma briga de uma família, não é a ruptura de uma família, não é um conflito entre sócios, não é um desastre ou tampouco um trauma que veio da infância. Isso não vai definir você. O que aconteceu, já aconteceu. O que vai definir é o quanto que você guardou e entendeu, ou compreendeu, aprendeu daquilo que aconteceu com você. A maneira como você vai moldando a sua alma, a sua força. Existe uma história que é a história da sombra. A sombra, ela sempre segue um peregrino. Aonde ele for, a sombra está junto. E muitas vezes você pode encontrar lá no Oriente pessoas que têm o hábito de não pisar na sombra do outro, como se aquela sombra fosse impura, como se a sombra do outro fosse o lado obscuro, negativo, desfavorável daquela pessoa, e por isso evita pisar na sombra do outro. Pois bem, a sombra só acontece porque tem uma luz. Se não tivesse luz, não teria sombra. Então, fantástico que você tem uma sombra. E se aquela sombra te acompanha, não é nenhum espírito, nenhum encosto. É consequência da sua luz. É consequência ou resultado de tudo que te ilumina. Então, aquilo ali é uma expressão também da sua alma. Quer melhorar a expressão da sombra? Melhora a sua alma. Defina melhor qual é o molde, qual é o formato que a sua alma tem, o formato que o seu corpo tem, para que aquela sombra, aquilo que te acompanha, possa então ser compatível a você. Onde olhem o seu lado sombrio e encontrem você, porque aquilo ali também faz parte de si. Então é interessante você perceber aquilo ali, pelo menos na visão do taoísmo, aquela sombra é ainda o quanto eu preciso melhorar. E se ela estiver me acompanhando, fantástico. Como diria Chuang Tzu, o segundo pensador do taoísmo, enquanto houver uma sombra, eu ainda vou continuar me esforçando para melhorar e encontrar o tal. Somente quando a luz estiver plena e eu não tiver mais nenhuma forma, naturalmente o meu lado sombrio desapareceu. Sendo assim, enquanto estiver com uma sombra rondando a sua história, o seu corpo, continue meditando, continue se espiritualizando, continue entendendo que o que define você, assim como sua sombra, o que molda você, são suas virtudes, é o seu caráter, são seus princípios e seus valores. Sendo assim, você tem um processo de caminhada, são os requisitos para uma caminhada ou a sua jornada da alma. O primeiro corresponde às suas amarras do passado, tudo o que aconteceu com você, tudo que você passou, tudo que você sentiu. Então, o primeiro conceito das amarras do passado é que já aconteceu, ele já passou, você está aqui agora.
O que você sente, o que você percebe daquilo é apenas o resíduo, aquilo que ficou guardado ou talvez manchado em você. Mas aquilo não acontece mais, aquilo já aconteceu, já passou. Vamos seguir em frente, porque ele não vai mais determinar a sua caminhada, a jornada da sua alma. Por isso, largue os seus traumas ou a sua culpa. E como é que você faz isso? Você, mais uma vez, seguindo o exemplo de Chuang Tzu, o segundo pensador do taoísmo, ele falava de uma borboleta. E quando você olha uma borboleta, ela antes era uma lagarta que criou um casulo e saiu. Então, esse é o processo natural da transformação da alma, da transformação do seu próprio espírito. Sendo assim, você pode escolher continuar lagarta ou borboleta. Mas, como ele dizia, o mais importante no momento da transição, no momento em que aquela lagarta se converte em borboleta que rasga o seu casulo, o momento mais importante e que define a qualidade dela é a forma como ela abre as suas asas. As asas da borboleta, quando vão se desdobrando e criam uma força fantástica, permite que ela possa voar, que ela possa coordenar. Caso tenha alguma falha nesse momento, é o momento em que aquela borboleta vai ficar menos tempo do que ela ficaria. Ela já vive um pouquinho e ela vai viver menos ainda. O que define a qualidade do voo é o abrir das asas. Então, quando você pega esse modelo, esse exemplo, essa história, você pega e traz para você como um exemplo como você expande as suas asas. Porque é isso que vai determinar a qualidade do seu voo. Até onde você deseja ir como alma? A sua alma sonhadora, ela deseja chegar aonde? Ela deseja realizar o quê? E chegando até lá, ou para chegar até lá, é necessário que você abra as suas asas, que você tenha recursos, que você tenha pessoas, que você seja a pessoa importante para você, que a sua alma seja repleta de você. Como é que você abre isso? Qual a força que você precisa fazer para abrir e alcançar um voo fantástico? Ou ao contrário, qual é a força que você está ignorando? Qual é a energia que você está deixando de lado? O que você está esquecendo na sua caminhada que impede a qualidade do voo? Alguns vão dizer que foi por causa do casulo, mas o certo é o quanto que você expande para você alcançar um voo com qualidade. Por isso, seja como a borboleta. Imagine quando uma pessoa caminha numa floresta e ao caminhar na floresta, alguns animais correm, alguns micos ou macacos começam a fugir, tatus desaparecem, borboletas se afastam, até os pássaros começam a voar porque tem uma pessoa, um ser humano passando. Tudo parece ficar quieto naquele momento. Isso é consequência, quando a gente vê isso, a gente vê o tal do diferente. O tal do diferente é quando o ser humano não pertence àquele local. Ele é o diferente dentro do comum. Sendo assim, tudo é estranho. Tudo passa a ser estranho para cada animal. Então, quando ele olha um ser humano, ele foge. Por que ele foge? Porque ele está vendo o estranho. Você e a floresta, assim como o mundo pode considerar aquela pessoa uma alma estranha, porque ela não vive a própria vida, ela não vive o próprio sonho, ela está dentro de uma ilusão. A ilusão de que ela é simplesmente uma pessoa que nasceu, que precisa trabalhar, que precisa pagar conta, que um dia vai morrer, mas antes de morrer ele deseja se aposentar. Então, são vários conceitos que muitas vezes fica padrão e a pessoa em si não consegue viver. Por isso, as amarras do passado. Como é que você faz isso? Alcance um bom voo, abra as suas asas para ter uma qualidade de voo. E o que são as suas asas? Primeiro, é você se harmonizar com a natureza, que você entre na floresta e nenhum bicho fuja de você, nenhum animal se afaste de você. Simplesmente você se harmoniza. Como você se harmoniza? Observando dentro da minha história, dentro da minha vida, quais são as energias, quais são as forças, quais são as pessoas, quais são os recursos que eu atualmente estou ignorando, que eu atualmente desconsidero pelo fato de eu não preciso disso. Eu estou bem, eu tenho essas obrigações. No momento que a pessoa fala isso, ela acaba se perdendo. Por isso, as amarras do passado
é a primeira etapa para que você possa começar uma excelente caminhada. Além das amarras do passado, segunda coisa, você tem as amarras emocionais. As amarras emocionais são várias, mas se você puder resumir, uma que paralisa, que dificulta, que impede a continuidade ou a constância na sua caminhada, é o medo. A raiva te impulsiona para frente, a ansiedade te impulsiona para frente. A mágoa faz com que você fique um pouco mais lento. Pense até em desistir, mas continua. Mas o medo paralisa. Por isso, você tem que se libertar daquilo que de verdade te estressa. Observe, contemple a sua história, a sua vida, o seu ambiente, o seu recipiente espiritual. Observe ele e veja o que está te estressando. Talvez o seu trabalho, talvez algum membro da família, talvez você mesmo, uma parte sua. O que está te estressando de verdade? Se liberte. Faça como, dentro do taoísmo, se prenda ou se conecte àquilo que é jovial, àquilo que é imortal. Por isso, a jovialidade independe do número de aniversários da pessoa. Porque o mais importante não é a idade da alma. É o quanto que a alma é livre. Quanto mais livre, mais jovial. Quando ela se desprende, como aquela borboleta se desprende do casulo, ela é imortal. Por isso, viva a liberdade da alma, viva a liberdade daquilo que te prende. Muitas vezes a alma fica presa porque alguma amarra emocional que acredita que talvez os pais, os avós, os antepassados tiveram e criaram dificuldades. Talvez aquela alma fique presa porque ela acredita que seus filhos, seus sucessores, eles estão destinados a subtraí-los. E por isso você se dedica como um objeto para sacrifício, para que outros possam viver. Isso muitas vezes faz com que as amarras emocionais fiquem cada vez mais fortes. Por isso, se liberte. Se liberte daquilo que te estressa e comece a se conectar àquilo que te faz mais jovem, te mantém como um jovem, a força jovial, a força imortal. Existe uma história muito antiga, é apenas uma história, de Fuxi. Fuxi, para quem não conhece, foi o criador do I Ching, ele criou os primeiros ideogramas, os primeiros hexagramas. Fuxi, ele falava de uma história de uma chuva, e essa chuva era a água que caía em vários lugares. E muitas vezes chovia tão forte que cada gotinha se juntava com outra e gerava um rio. Algumas gotas não conseguiam chegar até esse rio e secavam. Algumas gotas preferiram ficar paradas no solo e foram absorvidas. Quando a gente entende essa história, a gente vê o caminho da alma. Imagine que você nasceu em algum lugar, como aquela chuva, você é uma gota. O seu talento da sua alma é uma gota. E essa gota, ela caiu. Ela caiu na sua família, ela choveu na sua tradição, choveu no país que você nasceu, naquele dia, naquela hora exata. E você, como uma gota, caiu ali. Depois que você nasceu, você tem dois caminhos. Ou você se une a outras gotas parecidas com você, isso é, você cria um rio, você cria um grupo, você cria uma tribo, você cria um clã, cria um outro você. Ou ao contrário, você fica ali parado, não se conecta com ninguém. E seu talento, como aquela gota, vai secando, vai sendo absorvida pelo ambiente. Aquele ambiente vai subtraindo toda a qualidade do talento. E seu talento desaparece e se perde pelo fato de você ter ficado parada no mesmo ambiente, no mesmo local, sem nenhum crescimento, sem nenhuma evolução, ao invés de tentar fluir em direção aos seus pares, fluir em direção a almas que complementam a sua alma, almas que trazem para você a inspiração necessária para que você possa crescer. Essa força é a força do caminho, o Tao. Por isso, se prenda àqueles que pertencem à sua alma. E como é que você vê isso? As pessoas que te cercam, as pessoas que aparecem para você na sua história e que te querem bem.
Algumas pessoas, até familiares, permanecem mais distantes. Outros, estranhos que não nasceram naquela família, se aproximam. Por isso você pode dizer que você tem duas famílias: a família que você nasceu e a família que a vida ofereceu para você. E talvez você tenha mais intimidade, que você se abra mais ou se aprofunde mais com alguém que é da família da vida, que o mundo te ofereceu, do que aquela família de sangue. Você ainda tem uma terceira família, a família espiritual. Aqueles que caminham com você, que crescem juntos, que praticam a mesma coisa que você. Talvez você pratique uma oração, um mantra, uma meditação. Talvez tenha uma religião ou não. Talvez tenha princípios filosóficos ou não. Mas aquelas pessoas que acompanham você, que pensam como você, uma expressão sua, um outro você, representam a sua terceira família. A família que evolui e que cresce com você. Juntos. A família do Espírito. Então nós temos a família de sangue, a família da vida e a família espiritual. Sendo assim, o mundo é repleto de almas que podem trazer para você alguma coisa para a sua alma, assim como você passa a ser recurso para a alma delas. Com isso, não fique seco como aquela gota que não se uniu ao rio. Ao contrário, vá em direção aos seus pares, porque aquela alma que fica presa às suas amarras, todas as pessoas que vivem as suas amarras, começam a criar como se fosse um veneno para a própria alma, no qual a alma vai entristecendo, vai morrendo, ainda dentro da vida. Então, não morra dentro da vida, ao contrário, seja imortal, imortal dentro da própria vida. Enquanto o seu corpo durar, sua alma imortal, ela consegue desfrutar o máximo, porque ela agora não está envenenada pelas suas amarras emocionais. Esse veneno é quando você começa a acreditar, a sentir e a viver as suas amarras emocionais. Essa é a segunda etapa de uma caminhada, de uma jornada da alma. A primeira é você se libertar do seu passado. A segunda é se libertar das suas amarras emocionais. A terceira etapa é você absorver a vida. Absorver a vida é trazer a energia para você. É fazer com que você possa ter, ao mesmo tempo, uma sensação de quietude, quieto, tranquilo, que tenha muita reflexão. A sua reflexão sobre a vida, a filosofia que você assume, a maneira como você se comporta, a sua energia tranquila, estável, que consegue enxergar como um eremita, com sabedoria. Pegue essa energia e junte com o seu vigor, com a sua capacidade de ação e movimento. A ação e movimento unido à sua quietude. Isso é, quietude e movimento unidos. Una a sua tranquilidade com a ação. Como um pássaro que voa. Quando ele voa, as suas asas estão em movimento, mas o seu corpo está quieto. Da mesma maneira, sua mente, sua alma fica quieta, serena, estável, dona de si, líder da própria vida, da própria caminhada. Ao mesmo tempo que seus braços, suas pernas e toda a sua expressão, suas palavras, todos os seus sentidos aguçados se conectam ao mundo. Cultive essa ação de fora com a sua tranquilidade de dentro. Busque, até mesmo numa situação, uma harmonia, esteja em harmonia dentro de uma situação de conflito. A harmonia no conflito é a chave para que você não se intoxique, não seja envenenado pelo ambiente, não seja convencido de que aquilo é a realidade. A sua realidade é aquilo que você carrega na alma, é aquilo que você carrega dentro do coração, dentro do espírito. Por isso, essa força é a força da alma. Amarras do passado, amarras emocionais e a capacidade de absorver a sua vida e sentir dentro dessa tranquilidade que não existe mistério. O mistério é naturalmente percebido quando você é livre. Então, algumas pessoas passam a vida buscando mistério. Eu quero saber as técnicas de magia, eu quero a oração perfeita, o mantra que dá certo, o ritual que funciona, o trabalho que vai abrir os meus caminhos. Tudo isso vem da alma. Enquanto a alma não estiver livre
qualquer mantra, qualquer oração, muitas vezes não vai ter o resultado que você esperava. Ele pode ter o resultado, mas não é percebido pela alma. Então, você só consegue perceber o mistério acontecendo quando você está com a alma livre. E o que é a alma livre? É um momento em que você pode ousar. É um momento em que você pode crescer. E a ousadia começa como no voo do pássaro, o momento em que o pássaro, já que o pássaro, a natureza dele é ficar no ar, o voo é o seu ambiente, é a sua residência. Mas, de repente, no momento de caça, ele recolhe as suas asas, mergulha no mar, e lá ele pode morrer. Ele mergulha para poder pescar, para poder caçar. E, de repente, ele mergulha, fica ali alguns segundos e sai com um peixe voando na boca, voando por ali. Esse é o momento da pesca. É o momento em que ele sai do seu ambiente e ousa estar em outro lugar que não é o ambiente dele. Isso é uma alma ousada. Por isso, pegue um pouco da sua alma e junte as duas, a ousadia e a prudência. Pegue as duas e junte. Essa é a forma que você tem de transformar a sua alma solitária, a sua alma atormentada, numa alma sonhadora, numa alma ousada. Por isso, absorva a vida. Entenda como é que você faz isso? Entenda os seus princípios dentro da tranquilidade, mas não pare de agir em momento algum. Continue agindo, continue sendo você, continue trabalhando, mas com a tranquilidade e a serenidade interna. Esse é o terceiro. A quarta e última etapa é o momento em que você começa a construir o seu caminho, chamado construção do seu caminho. Para que você seja uma alma sonhadora, para que você seja uma alma ousada, e não aquela que ficou para trás, presa pelas amarras do passado, envenenada pelas amarras emocionais. Você vai construindo, e por isso você é uma alma sonhadora. Você que dá a direção. Você dá a direção para que você possa entender o seu caminho. E como num pássaro, quando ele sabe exatamente aonde ir, não existe montanha, não existe árvore, não existe pedra, não existe obstáculo. Ele consegue voar por cima de tudo isso. É diferente do peixe. O peixe dentro do rio, ele tem que se desviar de cada pedaço de árvore que cai ali, de cada pedra. Ele tem que se adaptar a uma cachoeira, ele tem que se adaptar ao fluxo do rio. Ele simplesmente se adapta. O peixe se adapta. O pássaro voa por cima do rio, por cima de todas as árvores, por cima de todas as pedras. Para ele tem uma visão mais ampla. Então, seja como o pássaro, não seja como o peixe. O peixe tem a sua visão limitada, por isso, até é uma lenda, falam que por isso que o peixe nunca fecha o olho. Ele não pode fechar o olho, porque senão ele se perde. O pássaro, ele tem uma visão muito além do alcance do peixe. Então, seja como o pássaro, não seja como o peixe. Essa é a maneira que você tem. Não viva a vida do outro. Quando você vive a vida do outro, você naturalmente se perde. Imagine uma pessoa que deseja mudar. Ele, por exemplo, ele viu toda a nossa série de Muita Alma Nessa Hora e pensou, agora eu quero mudar. Mas ele ainda não despertou de verdade. Consequência disso, ele pensou, eu quero mudar, eu desejo mudar, mas eu não sei como mudar. E o que acontece com essa pessoa? Ela é como a segunda etapa. Ela acordou, ela despertou da ilusão, mas ainda está dentro da ilusão. Ela ainda não sabe como ser ela mesma. Então aquela alma ainda está perdida, é uma alma sem caminho. Essa alma sem caminho, ela começa a olhar o que está dando certo na vida dos outros. Então ela começa a ver e desejar e imitar a vida do outro. Então eu quero ter uma casa igual a do meu vizinho. Eu quero ter um carro igual ao do meu primo. Eu quero ter a conta bancária daquela pessoa. Eu quero ter uma família exemplar como aquela ali. E a pessoa então vai pegando, imagine que ela vai construir a sua própria casa, mas com tijolo e peça da casa dos outros. Ela em si não tem um perfil, ela não sabe exatamente quem ela é. E ela pode juntar todas as partes da vida de várias pessoas e ainda assim não ser ela mesma. Ela passa ainda a ser uma cópia de tudo o que aconteceu ou que vem acontecendo ao seu redor. Então ela deseja viver a vida do outro e ela não olha para ela mesma. Então, seja uma alma sonhadora. Tudo começa
no sonho. Tudo começa no sonho da alma. E a sua casa talvez ainda não tenha aparecido porque você não sonhou com ela. Então você não sabe o que você está procurando. Quando você sabe o que você está procurando, você tem a noção e consegue diferenciar o certo do errado. Mas quando você não sabe o que você está procurando, tudo fica confuso, tudo fica igual, tudo passa a ser uma cópia. Então, não seja uma cópia, não viva a vida do outro, sinta a sua vida e siga o seu sonho. Por isso, o conselho maior é ouse. Ouse com prudência, mas ouse. Ouse com prudência, mas ouse. O ousar é importante, tão importante quanto a prudência. A prudência te protege, a ousadia te leva adiante. Junte os dois e você fica com um nível de sabedoria fantástico. Continue ousando, mas com prudência. Mas não deixe de ousar. Essa é a maneira que você tem de seguir o caminho. Esse é o caminho da alma. Assim como acontece quando uma alma sai do corpo e vai embora. Não importa para onde, se vai para o céu, se vai nascer de novo, se vai desaparecer, se vai deixar de existir. Ninguém sabe. Todas as almas foram e elas entenderam o caminho. Então, da mesma maneira, quando uma pessoa está finalizando a sua vida, ela primeiro precisa eliminar as amarras do passado para que ela possa se desprender. Ela precisa se libertar das amarras emocionais, daquilo que estressa, para que ela não fique apegada à própria vida. Ela precisa absorver a vida e sentir a quietude, a tranquilidade dentro daquele conflito, dentro daquela situação. Para depois, então, ela construir a sua jornada, construir o seu caminho, construir o seu processo, fazendo com que a vida dela não seja mais a do outro, a que ela tinha. Ela agora vai viver uma outra. Por isso ela ousa ir embora, com prudência, com sabedoria. Essa é a caminhada, essa é a jornada da alma que funciona tanto para quem está saindo da vida, quanto para quem permanece e deseja renovar ou renascer dentro da própria vida. Então que a sua alma possa renascer várias vezes dentro dessa sua única vida, que tem esse único corpo, que atende por esse único nome, que tem essa única família, que não vai se repetir nunca mais, mesmo que você venha numa outra versão. Por isso, o culto aos antepassados é tão importante, tão fantástico. Imagine uma pessoa que se chama, por exemplo, Maria, e quando ela sai da vida, aquela alma, toda a família da Maria começa a rezar para aquela que se foi, sendo que agora ela nasce como Pedro. Mas o Pedro tem uma família que ele sequer conhece que está rezando por ele. E quando aquele Pedro vai embora, ele vai se tornar Manuel. E a família da Maria, a família do Pedro, continuam rezando para aquela alma que já foi Maria, que já foi Pedro e agora é Manuel. E daqui a pouco, quando ele deixar de ser Manuel e for outra coisa, terão 3 famílias rezando por aquela alma. Por isso não reze para a pessoa, reze para a alma daquela pessoa. Aonde ela estiver, ela vai sentir esse benefício. O culto aos antepassados é justamente isso. Você cria uma rede de oração. Você pode pensar, mas eu estou rezando para gente que já está viva? Sim, assim como provavelmente alguém, alguma família pode estar rezando pela sua alma. Isso é extraordinário. Uma rede, uma web de oração. Isso que é uma internet banda larga, fantástica, com velocidade extrema. Seja isso. Comece a cultuar, ou melhor, reverenciar os seus antepassados. Reze por todas aquelas pessoas, por todas as almas que existiram para que você estivesse aqui. Para que você, um dia, seja rezado pelos seus sucessores. Essa energia é a energia que vem sendo passada de geração para geração. Por isso que você tenha muitas almas dentro do seu caminho. E para que você possa sentir, como é que você faz isso? E por isso a gente vai finalizar essa série com um pequeno exercício. O exercício é bem simples. Espero que você esteja sentado e agora tome um lugar, tome um assento confortável, de forma em que o seu corpo fique estável. E volte a atenção para a sua respiração. Respire e perceba a sensação que você tem quando a gente questiona. O importante não é que você responda, o importante é que você sinta quando você faz a própria pergunta. E a pergunta é bem simples, volte a atenção para a sua respiração
E talvez seja mais confortável, se você puder, fechar os seus olhos. E com os olhos fechados, a sua respiração com atenção, seu espírito, sua alma conectada à sua respiração. Sinta a sua respiração. Sinta o ar entrando no seu corpo, saindo do seu corpo. Inspira, expira. Inspire, expire. E durante a sua respiração, você vai perceber a sua sensação. Sinta a resposta de quando você ouve a seguinte pergunta. Inspira, expira. E a pergunta é: para onde eu estou indo? Para onde eu vou? Inspira, expira. Sinta a resposta. Não pense na resposta. Inspira. Quem me espera lá na frente? Inspira, expira. Inspira e sinta. Para onde eu estou indo? Inspira. Quem me espera lá na frente? O que me espera lá na frente? Inspira. Expira. E a última pergunta. Inspira. Qual é a jornada da minha alma? Inspira. Para onde eu estou indo? O que ou quem me espera lá na frente? Qual a jornada da minha alma? Procure fazer esse exercício, se puder, todos os dias. Provavelmente você vai entrar em contato com o porão da sua alma, lá no fundo. E você vai permitir a abertura desse porão, entendendo que o que está lá dentro é você. Um você que foi podado. Um você que foi descartado para sobreviver. E para sobreviver você precisou retirar algumas partes suas e guardou lá. Por isso, muitas vezes a pessoa se sente uma alma incompleta, porque suas partes estão lá guardadas. Abra o porão. Entenda exatamente para onde você está indo. O que te espera lá na frente? Quem que te espera lá na frente? E qual a sua jornada dentro da vida? É dessa maneira que você consegue abrir o porão, com a sua própria permissão. Abrir o porão e perceber que aquilo que você busca do lado de fora é justamente aquilo que você podou no início. E talvez você tenha podado um comportamento porque precisava se adaptar a um grupo de pessoas, a uma tribo, à sua escola, ao seu trabalho, à sua família. E talvez você tenha podado alguns comportamentos. Talvez você tenha podado um estilo só seu, um linguajar, uma postura. É o momento em que você abre o porão e permite que tudo possa sair, o porão da alma. E que você, ao contrário, não seja assombrado por aquilo. Que você seja uma alma completa. Esse é o desejo principal. Por isso, pegue esse exercício e procure fazer todos os dias. Dura 3 minutos, 5 minutos e tem um rendimento incrível para a alma. Para que a sua alma comece a entender que as amarras do passado estão lá no porão, que as amarras emocionais estão lá no porão e que ao abrir a alma, você começa a sentir a vida construir o seu caminho e ser você mesmo.
independente do ambiente que você viva, onde você começa a viver e construir o seu próprio sonho, o seu próprio tal, a sua própria caminhada. Você não deixa de viver a ilusão, mas você agora não é mais uma alma iludida. Você é uma alma autêntica, uma alma que tem a força do tal. Esse é o desejo principal que foi base dessa série. Espero que... Meu conselho é que você assista tudo de novo. E eu espero que você tenha excelentes resultados a partir de agora. Que a sua alma possa sentir o próprio caminho. Se você quiser, aqui no link, na descrição, você vai encontrar treinamentos ou vai poder acompanhar mais a fundo o nosso trabalho. E que você possa, então, participar e se aprofundar dentro do taoísmo. Eu espero você numa outra série, num outro treinamento, num curso, enfim, online, presencial. Eu espero que a sua alma esteja sempre conectada, principalmente a você. E se você puder e permitir, um pouquinho do taoísmo. Obrigado por ter assistido toda a nossa série. Espero que você, mais uma vez, tenha excelentes resultados. Obrigado. Tchau, tchau.